Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Goulart, assessor de investimentos da Valor Investimentos. Tenho ao meu lado Felipe Sattler, sócio e assessor também da Valor Investimentos. Vamos começar mais um episódio do Valor Talks e ainda se debruçando sobre temas do Espírito Santo, né, da Terra Capixaba. E nosso convidado é o Sávio Bertoch, né, caçador, diretor financeiro do Bandes. Evitar falar de BNDES, que é de cunho nacional, é Bandes, Estado do Espírito Santo, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, para falar justamente sobre esse ambiente de negócios que tem acontecido no Espírito Santo. Então, Sávio, seja bem-vindo a mais um episódio. Queria também que você se apresentasse. Você tem o cargo hoje ali no Bandes, mas você tem uma longa trajetória na parte também acadêmica. Joia. Bom, obrigado, Felipe, obrigado, Thiago, pelo convite, né, de participar aqui desse videocast, podcast, enfim, como vocês chamam, para falar um pouquinho, né, de Bandes, falar um pouquinho de Espírito Santo, enfim, né, eu acho que é sempre muito legal. Bom, eu sou formado em Economia pela UFES, me graduei em 2005, logo depois já engatei no mestrado também na UFES. Aí, né, tive que parar e trabalhar um pouquinho. Comecei trabalhando na Futura, né? Ainda, né, Futura com Calimã, João Goberto, Zé Luiz Orrico, né? Fiquei lá um pouco mais de um ano, né? Foi muito bacana, foi uma baita escola, né? Calimã, eu não tive a sorte de ter sido aluno dele na UFES, mas aprendi muito com ele na Futura. Calimã é um almanaque vivo. Calimã conhece muito de economia, de Espírito Santo, enfim, praticamente todos os grandes projetos, né, de planejamento que o Estado teve nos últimos 30, 40 anos, e de alguma forma o Calimã estava ali participando direto ou indiretamente, né? Dei aula também na UFES, né, como professor substituto. Depois trabalhei 3 anos na Federação das Indústrias, no IEL, como economista. E aí eu fiz o concurso do Bandes e entrei no Bandes, né, como economista de carreira em 2010. Né? No Bandes eu passei na área de planejamento, passei pela área comercial. Né, em 2021, eu fui convidado a ser diretor de administração e finanças pelo então, né, presidente Munique, que hoje está na Cezam, né, quem eu agradeço muito, né, ele, o Renato, né, enfim, e depois o Ricardo, né, que é o nosso vice-governador, pela confiança. E agora, em julho, dia 13, se eu não me engano, Thiago, Felipe, eu completo 3 anos à frente da diretoria. Então, é isso, a gente tem, né, um bocadinho de história para contar E tá de no Bandes, Espírito Santo. E está no processo de doutorado também. Exatamente. E estou, né, entre meia-noite e 6 da manhã, estudando, fazendo doutorado. Já cumpri os créditos todos. Agora eu estou na fase de elaboração da tese, né? E o curioso é que, assim, né, graduação, mestrado, doutorado, todos os temas, né, de pesquisa que eu fiz foram sobre desenvolvimento do Espírito Santo. Sempre sobre isso, né? E é uma coisa que eu sempre converso, né, lá com os professores da UFES, né, assim, olha, né, eu entendo, né, tem gente lá que, né, estuda mundo, estuda macroeconomia, estuda não sei o quê, acho bacana, não tenho nada contra não, mas eu falo assim, gente, olha, né, aqui nós estamos no Espírito Santo. Se ninguém estudar esse negócio, né, se não for a gente que for estudar aqui da UFES, né, do IFES e tal, não é o cara da USP, não é o cara da Unicamp, não é o cara do FRJ, enfim, que vai estudar. A gente tem que estudar esse negócio aqui, entendeu? Não tem mais ninguém. Somos nós. Engraçado, sabe, assim, a gente iniciou na conversa aqui no outro episódio, né, sobre Espírito Santo também, uma cartografia, um mapeamento dos negócios, do ambiente de negócio no Espírito Santo. O próprio capixaba também tem uma certa dificuldade, né, de entender, assim, poxa, como é que da onde que vem o PIB capixaba? Mas se a gente trouxer elementos que apaziguam, assim, menores negócios, né? Negócios um pouco menores do que indústria, falar de agroindústria, por exemplo, que está pujante aqui no estado, mas assim, Sim. Logística, etc. Mas para falar justamente do que está acontecendo, o capixaba ele desconhece muitas vezes. Então, assim, a gente sabe que parece que a sociedade se apossou de uma temática no Espírito Santo, que é
a questão fiscal, né? O equilíbrio fiscal. Isso se tornou uma bandeira da sociedade capixaba, né? Então, já há décadas, sai governo, entra governo, a gente sabe que está tendo a nota A lá na Secretaria do Tesouro Nacional, etc. Desde 2012. Isso é impressionante, né? Então, assim, e a gente sabe que a distribuição que o Bandes realiza mais equânime entre os municípios, por exemplo, isso fortalece a economia capixaba, né? E a gente sabe que esse ambiente de negócio também, ele propicia outros negócios como consequência. Então, esse ciclo virtuoso, sabe? Como é que o Bandes, ele... Se a gente pegar alguns marcos da história do Bandes, tá? A parte histórica do Bandes, e como é que o Bandes ele consegue hoje também fazer com que essas portas fiquem abertas, né? Para os negócios capixabas virem e a gente ter uma prosperidade ainda maior no futuro. Vamos lá, vou tentar fazer um sobrevoo aí na história econômica do Estado rapidinho, né? Eu acho bacana, eu gosto sempre de estudar a história, né? Porque a história ajuda a gente a entender, né? Questões políticas, questões econômicas, questões sociais, enfim, tudo tem um contexto, tudo tem um porquê, né? Então, assim, Espírito Santo agora em 2035 a gente completará 500 anos de colonização, né? Então, assim, se a gente pegar os primeiros 300 anos de história econômica do Espírito Santo, né, período colonial, né, até 1822, né? O que aconteceu no Estado? Praticamente nada, né? O que a gente tinha aqui, né, era mato, um vazio econômico, né? A gente passou à margem dos ciclos, né, econômicos que existiram durante o período colonial e que outras capitanias hereditárias na época souberam aproveitar bem. Então, a gente passou longe, né, do ciclo do pau-brasil, passamos, né, longe do ciclo do açúcar, né, que beneficiou o Nordeste, né, a capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, né, de certa forma um pouquinho Rio de Janeiro. Passamos, né, longe do ciclo do ouro, que beneficiou muito, né, Minas Gerais, né, e a gente também passou longe, né, dos ciclos econômicos que circularam, né, no entorno desses grandes ciclos, tipo a pecuária no sul do Brasil, tipo o comércio, né, que era muito ativo, né, em outras capitanias. E a gente, né, além de tudo, né, a gente foi ajudado, entre aspas, né, pela coroa portuguesa nesse período. A coroa portuguesa, né, para blindar, digamos assim, né, as minas, né, de potenciais invasores, transformou o Espírito Santo numa espécie de barreira verde. Então, Cinturão verde. A gente, né, no início do século, lá por volta de 1700, né, foi baixado uma norma, alguma coisa assim do tipo assim, olha, né, está proibida a construção de estradas, né, que liguem o Espírito Santo ao interior do Brasil. Isso só foi revertido mais ou menos 100 anos depois, 1810, por aí, né, quando começou a ser construída a primeira estrada do Espírito Santo, que é a conhecida Estrada do Rubim, né, que ligava Vitória até Ouro Preto, que foi concluída em 1820. Então, a gente ficou 100 anos, né, aí de vazio, né? Quando que a coisa começou a mudar? Com o café. O café começou aqui em 1810, foi, né, crescendo mais no sul do estado, vindo, né, de pessoas que vieram do Rio, de São Paulo para cá, né? Mas ele começou a se tornar forte em 1840, a gente começou a exportar, né? E ele continuou crescendo, o Espírito Santo, né, ainda com vazio econômico no norte do estado, né, para ser explorado, para ser desenvolvido. E aí, quer dizer, veio o período imperial, né, se fortaleceu, né, se criou uma política de imigrantes. Aí vieram para cá, né, os italianos, os alemães, né, mas principalmente os italianos. Eu sou descendente italiano, Felipe provavelmente você talvez e não saiba. Né? E aí, quer dizer, que a coisa começou, né, o Espírito Santo começou a ser ocupado nesse período, final do século XVIII para século XIX, vieram os imigrantes, né, e ocuparam o estado. Aí o Espírito Santo passou 100 anos produzindo café, né, mais ou menos de 1840 até 1960. O que predominava na economia do estado era o café, pequena propriedade familiar, né? Isso é importante destacar, né? Assim, né? Hoje, né, o Espírito Santo ainda tem no Brasil um dos melhores, né, ou menores, perdão, né, índice de concentração de terra, graças a essa estrutura produtiva que foi construída lá atrás com os imigrantes e tal, né? Diferente do Centro-Oeste, né? Diferente do Centro-Oeste, diferente de outras regiões, né, que são fazendas, grandes propriedades e tal, né? E é assim, né, até hoje, né? A estrutura fundiária no Espírito Santo, né,
ela é muito pequena, né? Ela é pouco concentrada. E aí, quer dizer, mas qual é a diferença, por exemplo, em relação a São Paulo, né? São Paulo, né, na transição do trabalho escravo, né, para o trabalho livre, né, isso se deu de forma assalariada, né? Os colonos eram pagos, eram contratados, eram pagos para produzir nas fazendas de São Paulo. Aqui no Espírito Santo, não. Tudo circulava em toda a pequena propriedade. A gente tinha, né, grandes famílias, né, 6, 7, 8, 10 filhos, né? Para quê? Né? Para botar na lavoura para tomar conta, né? Então, assim, isso, né, ao mesmo tempo, gerou, né, pequena propriedade, essa baixa concentração fundiária, mas não gerou, né, as bases para diversificação da estrutura produtiva do Estado rumo à indústria, né? Isso começou a mudar quando? Né? Nos anos 40, quando a Vale, né, começou a fazer investimentos no Porto de Tubarão, começou a enxergar aqui possibilidades, né? Começou a surgir aqui, né, algumas indústrias, embora, né, o governo de Muniz Freire, lá no final do século, né, 1800 e pouco, 1900, né, teve a primeira política industrial do Estado foi nesse período, né, mas a gente não estava preparado, não deu certo, né? Por isso que eu costumo dizer que o primeiro grande movimento industrial do Espírito Santo foi com a Vale nos anos 40. Né? Isso gerou o quê? Começou a gerar uma população urbana, começou a gerar, né, um olhar diferente para a indústria, porque até então, né, o que a gente tudo girava em torno do café no estado, né? E tudo assim, né, de forma muito limitada, né? Por quê? Né? Porque as grandes casas de comércio do café também não eram aqui do Espírito Santo. A gente, né, se relacionava muito com o Rio de Janeiro. Boa parte da nossa produção ainda era escoada pelos portos do Rio, né? Só depois com o Porto de Vitória, que foi construído e tal, né? Algumas casas, né, de comércio de café, né, mas sempre atreladas abaixo dessas casas do Rio, né, começaram a surgir, que a gente começou a ter um pouquinho mais de excedente, acumular um pouquinho mais e tal, né? E a coisa começou a mudar de fato nos anos 60, quando, né, veio uma crise aguda do café, o preço caiu muito, o governo federal, né, fez ficou conhecida na época como política de erradicação dos cafezais, era era literalmente, né, podar, cortar, né, os cafés improdutivos. O Espírito Santo foi um dos mais impactados, né? E aí, quer dizer, o que vamos fazer? Agora não tem mais café, a gente vivia do café, o que a gente vai fazer, né? Daí, quer dizer, já surgia na Federação das Indústrias um movimento, né? Jones dos Santos Filho, né? Américo Buarque, assim, olha, né, a economia do Estado já não se sustenta mais com os galhos do café. A gente precisa pensar em alguma coisa alternativa, em diversificar, né? E aí, quer dizer, a gente começou, né, a se pendurar, digamos assim, a olhar, né, para fora e a se articular com o governo federal. Assim, olha, né, a gente precisa aqui de alternativas, né? O governo federal, na época, já era militar, né, tinha primeiro PND, segundo PND, a gente estava, né, num projeto nacional de completar, digamos assim, a nossa matriz produtiva, né? E daí a gente começou a se encaixar, né, em ampliação da Vale, veio a CST, veio a Aracruz, veio a Samarco, né? No Bandes, né, teve um papel importante nisso, muito, né? Esses grandes projetos, né, estavam, digamos assim, fora do alcance do Bandes, né? Eram grandes demais para a gente financiar. Mas no entorno desses grandes projetos, né, surgiram o quê, né? Uma massa, né, de centenas, milhares, né, de pequenas e médias indústrias, que aí sim, né, o Bandes teve um papel importante de financiar esse pessoal. Né? Com o quê? Com recursos do FUNS, o Fundo de Reconstrução do Espírito Santo. O Espírito Santo, Tiago e Felipe, né, foi durante muitos anos o único estado que teve um fundo, né, com recursos federais para chamar de seu, né? O Nordeste tem até hoje, né, o FNE, que é o BNB que toca, o Norte tem o FNO, que é o BASA que toca, o Centro-Oeste tem o FCO, que é o Banco do Brasil que toca. O Espírito Santo teve, né, desde o final dos anos 60 até 2013, 14, né, o FUNS para tocar, né? Aí o FUNS, né, foi estadualizado, virou o Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, que existe até hoje, o Bandes administra, né? Mas o FUNS como tal, né, ele não existe mais. E ele cumpriu um papel muito importante, principalmente nos anos 70 e 80, de quê? Né? De financiar a transição da economia capixaba, da cafeicultura, para uma economia mais urbana, mais industrial, né? As pequenas e médias, né, empresas e indústrias que surgiram de forma, né, satélite, né, de forma orbital em torno dos grandes projetos, né? Então, assim, né,
Tanto é que boa parte das instituições, né, que foram criadas nesse período, lá no governo Cristiano Dias Lopes, né, no final dos anos 60, Bandes, né, Funres, que foi transformado no Fundes, né, Fundap, o Baneste foi, né, surgiu nessa época, né, antes existia o Banco de Crédito Agrícola Estadual, que em 69, né, no governo Cristiano Dias Lopes, foi transformado em Baneste, né. Tudo isso são instituições que existem até hoje, né. A Supim não existe mais, mas a Supim, né, teve um papel importante, né, no ordenamento dos polos industriais do Estado. Civit 1 e Civit 2, por exemplo, né, existem, estão aí até hoje, né, são casos de sucesso por conta do trabalho da Supim, né. Então, assim, eu gosto de contar essa história, né, embora sintetizada, assim, né, para todo mundo entender de onde que a gente veio, né, para onde que a gente vai, né. Então, os grandes projetos estão aí até hoje, né. Boa parte da economia do Estado ainda circula em torno disso, né. Se o Espírito Santo tem hoje, né, esse desenvolvimento, né, esse PIB per capita, essa qualidade de vida que a gente tem, né, muito se deve a esses projetos que foram construídos lá no final dos anos 60, né. Temos coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. Né, o Espírito Santo tem grandes desafios na área ambiental, né, para resolver, né, quer dizer, não só o Espírito Santo, né, o mundo, né, mas nós estamos falando do Espírito Santo, então vou focar no Espírito Santo, né. O Espírito Santo tem grandes questões, né, ambientais para resolver, né, a gente tem grandes questões sociais, como o mundo também tem, né, enfim, então a sigla ESG, né, ela faz muito sentido, né, nesse mundo de hoje, né? A gente no Bandes e no Espírito Santo, né, no governo do Estado, a gente entendeu rápido que o ESG não é uma modinha. O ESG veio para ficar, né? É uma agenda... E já é uma realidade, né? É uma realidade, né? Então, né, cada tema aí do E, do S, do G que a gente pegar, né, tem cases, né, recentes e relevantes para a gente tratar, né? Questão climática, né? Ver as chuvas, né, na região sul, 22 de março, né? Tá aí, né? Questão social, né? A gente ainda tem, né, uma desigualdade social profunda, né, para pelo menos minimizar, né? Questão de governança, né? Vídeo caso da Americanas, que aconteceu recente, né? Teve lá contabilidade criativa e tal, mas tudo se originou, né, por uma governança que, vamos combinar, né, podia ter sido diferente, né? Enfim, então, né, e o Band se insere nisso tudo hoje, né? Como, né? Banco de Desenvolvimento, Felipe e Tiago, assim, né? Vamos olhar assim, né? O nosso conceito, né? O nosso mandato, né? É sempre tentar trazer o quê? Né? Temas portadores de futuro. Pensar, né, diferente. Pensar o que os grandes bancos não pensam, né? E assim, né, quando eu falo isso, né, não é nenhum demérito aos grandes bancos. Não, assim, cada um tem o seu papel, né? O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né? Os bancões, né? Tem a sua relevância, tem o seu papel, né? E eles também têm a sua agenda ESG, né? Todos eles, aí está todo mundo, né, correndo atrás disso, né? Mas o que a gente entende, né, que a gente faz, né, enquanto Banco de Desenvolvimento, né, BANDES, BNDES, BDMG, Desenvolve São Paulo, né, que esses grandes bancos não fazem, né? A gente tenta pensar, né, temas de futuro, temas relevantes para o desenvolvimento econômico, né, do país, da região, né, que esses grandes bancos não pensam, né? E é culpa deles? Não é culpa deles, enfim, né? É como eles estão ali, né? A lógica deles, né, é mais crédito de curto prazo, mercado de capitais, e está tudo bem, está valendo, né? Tem um nicho para eles. Tem né? um nicho, né? E Banco de Desenvolvimento, né, a nossa lógica é o quê? Né? É crédito, né? Soluções financeiras, né, para 5, 10 anos, né? Perfeito. E quer dizer, nesse período, né, 5, 10 anos, muita coisa pode acontecer. A Selic sobe, a Selic desce, empresário quebra, projeto dá errado, enfim, então, e Banco de Desenvolvimento tem que, né, vai criando mecanismos para conseguir acomodar isso tudo. Proteção, de certo modo, né? Exato. E aproveitando, sabe, primeiro que muito boa nessa visão histórica, contextualização é de fundamental importância para entender da onde a gente veio e ajuda, né, a olhar para onde a gente está indo, inclusive, né, contextualizar é de fundamental importância. E aproveitando, você citou o futuro, citou a questão dos 500 anos, né? O Estado do Espírito Santo, no final do ano passado, né, o governo, ele fez um planejamento para 2038, né, que são os 500 anos do Espírito Santo. E o Bandes, ele tem também um planejamento estratégico para 24 e 28. Como é que isso se conversa? Como é que vocês, olhando agora para o futuro, né? Vamos lá. Veem para as atuações do Bandes para que possa realmente ajudar nesse processo? Como é que vocês estão vindo? Para onde a gente está indo? Bom, assim,
que a gente... só complementando, né? O plano estratégico 2035 do governo, Felipe, ainda está em construção. Eles lançaram assim, olha, né, estão fazendo as oficinas, estão rodando, né, o interior do estado, ouvindo as pessoas, né, enfim, das diversas regiões, né, quais são as demandas, quais são os problemas. Então, ele ainda está em construção. Mas, né, ele já definiu alguns temas, né, e o Bandes a gente já está tocando isso, né, no que compete a desenvolvimento, a gente já está tentando botar de pé isso, né? Então, né? E também não é uma coisa escrita em pedra, né? Porque é o que você falou. Você tem um longo prazo ali, médio prazo, para poder inserir temas que da vida comum. Eu gosto muito de planejar. Planos, né? Costuma assim, né? Vira aquela tábua, né? E você, né, bota na parede e meio que esquece, né? O planejamento não. O planejamento ele tem que ser constante, né? Porque o mundo muda e muda muito rápido, né? Então, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, né, a questão ambiental, né, é uma questão importante para o Bandes e para o governo do Estado. Então, né, a gente, né, no nosso plano estratégico 24 e 28, a gente tem, né, favorecido, tem buscado, né, vamos dizer assim, né, favorecido talvez não seja uma palavra muito boa, buscado apoiar mais projetos, né, com essa pegada ambiental, né, indústrias, né, que queiram, né, fazer transição energética, indústrias que queiram, né, fazer projetos, né, mais ESG, né? É isso que a gente tem buscado financiar mais, né? Projetos ligados à conectividade, né? Tem tecnologia 5G, né? Poucos estados, poucos municípios ainda estão, né, aderindo. Ainda né, em algumas regiões um desafio a ser vencido, né? Então, porque o mundo hoje, né, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar conectado. E, né, você tem que proporcionar, né, para as empresas, para a população, para a sociedade, enfim, né, infraestrutura para isso, né? Então, assim, a gente está muito conectado com isso, né? Como, né, financiar projetos para empresas, né, fazer transformação digital, por exemplo, né? Para, né, municípios, né, que tem algum projeto bacana, né, de digitalizar seus processos, né? Às vezes, ou se não, de botar um Wi-Fi numa praça, ou se não, né, de colocar computadores, internet em escolas, né? Tudo isso são projetos que interessam para o Bandes financiar, né? O que a gente chama de portadores de futuro. E terceiro, né, projetos que tenham, né, uma pegada de inovação, né? Inovação é o motor do crescimento, né? E no caso do ESG, é o motor do ESG. Então, a gente só vai conseguir, né, se tornar cada vez mais competitivo, cada vez mais ESG, inovando. Então, tem que ser uma coisa que, assim, né, tem que estar embrenhado no nosso dia a dia, né? Então, né, mas eu já vejo movimentos importantes do setor produtivo no Estado, né? Então, a gente tem o MCI, Mobilização Capixaba pela Inovação, que a FINDES, né, está capitaneando, bacana, movimento legal, né? O Espírito Santo, né, criou a FAPES, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, deve ter acho que faz 20 anos, acho que 24, acho que completa 20 anos agora, né? E ano passado ela foi eleita, né? Existe assim como, né, os secretários da Fazenda têm um CONFAS, né? Os presidentes de FAPES têm o CONFAP, né, que é a Confederação das FAP, né, do Brasil. E ano passado a FAPES foi eleita a melhor FAP do Brasil, né? Então, assim, né, muita coisa tem sido feita, né? O Bandes, né, lá com o Fundo Soberano, né, a gente, né, tem o FIP1, que a gente já está, né, aportando empresas do estado e de fora que queiram vir para cá, né, para fomentar o nosso ecossistema de inovação, né? Tem FINDES Lab, então tem uma série de hubs, né, de inovação, Base 27. Então, assim, né, tem uma Tec Vitória, né, que ressurgiu, né, e bacana que ressurgiu, né? Incubadora de empresas, né? Incubadora de empresas, né? O IFES, né, também está com um projeto muito bacana, né, de incubadoras. A UFES também criou sua incubadora agora. O IFES está com um projeto muito legal no Jardim da Penha, né, nos armazéns do IBC, da Cidade da Inovação. Então, assim, tem muita coisa bacana, né, relacionada ao tema inovação acontecendo no Estado. Isso é legal, né? Daí a gente espera que, né, a gente se torne mais competitivo ainda ao longo do tempo. E o Bandes, dentro dessa visão de tecnologia, assim, de inovação, né, tem linhas de financiamento, está permeando todas esses segmentos, essas áreas, entende, inclusive, que a inovação
assim, é o futuro, né, que vai ajudar as empresas a se desenvolverem mais, inclusive a economia, né? Temos, Felipe, assim, né, além do que eu já falei, né, Fundo Soberano com, né, recursos, né, para o FIP1, Fundo Soberano com recursos, né, para o SG, tem, né, a gente repassa a FINEP, repassa a BNDES, temos recursos próprios, né. Em 2021, a gente começou a fazer captações, né, com multilaterais, que a gente nunca tinha feito. Então, a gente fez uma primeira com o BID, né. Estamos conversando com o Banco dos BRICS, né. Outros multilaterais têm nos procurado para conversar. Então, assim, do ponto de vista de funding, né, a gente diz assim, olha, isso não é problema, né. Recurso, o mundo tem à disposição de sobra, né, para financiar projetos. O que a gente precisa é de bons projetos para financiar, né. É isso daí. Então, é isso que a gente tem estimulado, né, com os empresários, né. É assim, olha, gente, vamos ter mais ambição, vamos pensar fora da caixa, né, vamos fazer diferente, né. E tem muita gente bacana fazendo coisa muito diferente, né? Então, a gente vê, Imetame, né? Imetame é lá de Aracruz, por exemplo, né? Lá do Ettore, né? Imetame começou um negócio pequenininho, né? Aracruz, né? Fazendo serviço de torno, né? De soldagem, né? E hoje é uma potência, né? Até Porto eles estão construindo, né? Então, poxa, muito legal. Para ser entregue, acho que por agora, né? 2025. Isso, para ter a nossa primeira ZPE, Zona de Processamento de Exportação. Então, né, temos a Forte Leve, Forte Engenharia, né, Real Café, né? Real Café café solúvel, né? Que agora tem Holanda, tem Cacique e tal, né? E Real Café, assim, né? Tem uma história bacana. Conilon, né? Tem uma história bacana com o Bandes, né? Real Café foi financiado pelo Funres e o Bandes lá atrás, lá nos anos 70. Está aí até hoje, é um case de sucesso. Frisa também, né? Que hoje exporta para o mundo árabe e tal, né? Foi financiado pelo Bandes e pelo Funres lá atrás, né? Então, assim, a Adicos, né? Que hoje é setor de cosméticos, né? Vende Brasil todo, exporta, né? A dona Ada lá, né, é fã do Bandes, né? Recorrentemente ela contrata crédito com a gente, né, de recurso da FINEP, entendeu? Então, assim, a gente tem vários cases muito legais do Espírito Santo, né? Setor metal mecânico, né? Que né, não sei se vocês sabem, mas até os anos 90, né? Os fornecedores do Espírito Santo, as empresas capixabas, tinham muita dificuldade para acessar, né? Vale, Samarco, CST, Aracruz, enfim, né? Muita dificuldade, por quê? Porque as empresas fechavam a porta para os fornecedores capixabas? Não, né? Porque assim, né, a gente precisava realmente fazer um trabalho, né, de melhorar a gestão, de ter mais qualidade, né? Daí surgiram programas, né, como o Prodifor, lá na Fins, como o PDF, lá do Durval, né, que foram preparando essas empresas, né, para prestarem um serviço de melhor qualidade, né? Então, lá nos anos 90, era mais ou menos 2%, né, dos fornecedores dessas grandes empresas era do Espírito Santo. Hoje é mais de 60%. O setor mecânico hoje, né, capixaba presta serviço não só para as empresas aqui, mas já está indo, né, para o Centro-Oeste, né, nas fábricas da Suzano lá no Centro-Oeste, prestar serviço. Então, assim, a gente melhorou muito, né, nesses últimos 30, 40 anos, né, em termos de qualidade. Você comentou de algumas empresas. Depois eu queria que você comentasse sobre essas conexões que o Bandes tem feito, né? Não estou falando para adiantar projeto, não, né? Não é furo de reportagem, não. O que já tem encaminhado, né? Que você acha que é de repercussão aqui no Estado. Mas antes, você falou dessa preparação para atender, né? Serviço terceirizado ali para atender grandes empresas, etc. Tem um tópico que é pouco falado, que é a parte de educação, né? Como é que a gente evita hoje? Porque, assim, você vê um grande cérebro capixaba, a gente tem exportado aqui, a gente está com grandes escolas, né, de formação dessas pessoas, e essas pessoas acabam sendo atraídas pelo estrangeiro, né? Países ali que estão desenvolvendo alguns projetos, etc. Como é que a gente consegue reter essas pessoas aqui no estado para poder justamente fazer esse movimento regional? Né, que ele possa se arraigar de fato aqui, criar raiz no Espírito Santo. Isso, lógico, não impede você ir para São Paulo, mas que volte, né, que esse cérebro volte. Como é que você está vendo esse movimento aí na parte educativa? Bom, vamos lá. Assim, o Espírito Santo hoje, né, ele tem instituições de ensino, né, públicas, privadas, enfim, de altíssima qualidade, né?
UFES hoje, né, tem bons programas de pós-graduação, né, gente muito bem formada, o IFES também, né, temos a UVV, né, que também é uma potência. Que eu vejo hoje, né, que é o grande desafio da educação, não é só no Espírito Santo, mas é no Brasil, né, é no ensino fundamental e principalmente no ensino médio, né. Aí é que está um gargalo, né. O Brasil, né, nos últimos, né, desde o governo Fernando Henrique, né, a gente apostou muito no fundamental, né. A gente tinha uma questão assim de universalizar, né. Universalizamos, botamos todas as crianças na escola, né. Agora eu digo assim que a gente tem que universalizar nível médio, né, e a gente tem que assim, né, melhorar a qualidade do ensino, né. A qualidade do ensino nível fundamental e médio no Brasil ainda é um desafio, né. Quer dizer, pelo menos no setor público. Nas escolas particulares não. A gente vê, pega lá, né, as notas de Enem, né, essas avaliações, PISA, né, IDEB, o PISA, né, que é feito, né, enfim, claramente, né, quem tem a possibilidade de estudar em escola particular sai na frente, né? Então, assim, isso aí... qual o problema disso lá na frente, né? Isso já vai gerando desigualdade desde já, né? Então, isso é algo que a gente tem, né? É um desafio muito grande que a gente tem que de alguma forma, equacionar. Com relação à retenção, assim, né? Que eu posso dizer é o seguinte, olha, né? O Espírito Santo tem uma excelente qualidade de vida, né? Aqui a gente é perto, aqui a gente não tem problema de trânsito como existe, né, no Rio, São Paulo, BH, né? Aqui, né, todo mundo se conhece, né? Aqui a gente já tem hoje em dia, né, ótimos serviços, né, comércio. Aqui o que você acha em São Paulo, Rio e BH, você acha aqui, né? Enfim, temos, né, praia, temos montanha, de tudo, né? Então, assim, né, se isso não é atrativo o suficiente para o cara ficar aqui, enfim, aí eu não consigo ir além. Agora, tem coisas, Thiago e Felipe, que assim, né, por mais qualidade que a gente tenha, é difícil você segurar, né? Eu vou dar um exemplo do PicPay, né, que nasceu na Tec Vitória, né? Existe ainda um braço deles aqui até hoje, né? Mas, assim, em função do segmento que eles estão, era quase que natural que eles fossem para São Paulo. Não tinha como segurar os caras do PicPay aqui, entendeu? O mercado deles grande é lá, né? Então, assim, né, tem certas coisas que a gente, infelizmente, vai ter que aceitar, né? Porque o Espírito Santo, né, nós somos, do ponto de vista demográfico, né, relativamente pequeno. Aqui é 4 milhões de habitantes, né? 4 milhões de habitantes é o que tem só a cidade de São Paulo, né? Até mais, né? Então, assim, São Paulo é 15. Então, e assim, na minha opinião, 4 milhões está ótimo, deixa desse tamanho, entendeu? Eu não quero também ser grande igual Rio São Paulo, porque, né, quanto mais você cresce, mais problema você tem para administrar, né? Eu acho que o que a gente, no Espírito Santo, tem que perseguir, né, em termos de desenvolvimento ao longo do tempo, né, é eficiência, é ser eficiente, é ser competitivo, né? E dá para ser competitivo do nosso tamanho, com o que a gente tem, né? Enfim, o que eu diria que hoje, né, eu diria que é um fator de preocupação, pelo menos na minha cabeça, né, para os próximos anos, né? Essa reforma tributária. Essa reforma tributária, de certa forma, ela me preocupa, mas assim, me preocupa se a gente não tomar, né, as ações, as medidas que precisam ser tomadas. Você tem o plano até 2035, você tem no meio aí do período da tributária 2032, um processo para você poder se acomodar ali. Exato. E a gente vai perder muito benefício, que a gente já sabe que o Espírito Santo era expert. Você tocou trazer, né? Tocou num assunto aqui que eu ouço, né? E a gente vê isso na mídia, em função, inclusive, das mudanças tributárias, que muitos governos vão ter, governadores, né, estão preocupados hoje para começar a atuar na economia do Estado para se planejar para o futuro, porque provavelmente a economia vai ter que se reinventar, vai ter que se diversificar de alguma forma. E aproveitando, para onde você acha que o Espírito Santo está indo do ponto de vista de Sávio, mas também de Bandes, né? Dentro desse contexto de mudança tributária, mas também de diversificação de economia mesmo. Para onde você acha? Qual a expectativa do Bandes, a expectativa de vocês para o futuro econômico do Espírito Santo? Para onde está indo? Isso vai acontecer, não adianta chorar. Sim, né? vai mudar. A gente sabe. É dado. Então... É dado. Isso aí a não ser que algum apocalipse, alguma coisa assim muito fora do normal aconteça. A reforma tributária já foi aprovada, né?
Os incentivos que existem hoje, eles valem até 31 de dezembro de 32, então a partir de 1º de janeiro de 33, né, só aqueles, né, constitucionais, lei federal e tal, né, que vão continuar existindo, né? Os estaduais, né, esses, né, subnacionais, esquece, acabaram, né? Assim, né, isso de certa forma tem a ver com a sua pergunta da retenção de talentos, né? Então, assim, o que eu acho que é o grande desafio do Espírito Santo, né, nesse ponto é assim, né, é criar as condições, né, para o que eu chamo de endogenizar o desenvolvimento. O que é isso, né? Boa parte, né, não, vamos colocar assim, né, o crescimento de alguns municípios do Espírito Santo foram endógenos e outros foram mais exógenos, né? Vou tentar dar um exemplo aqui para ajudar no entendimento. Então, né, o que eu chamo de desenvolvimento endógeno? Aquele desenvolvimento que vem, né, de dentro para fora, de baixo para cima, né? Aquele que surgiu, né, da história da região, né, com o saber da região, né, foi constituído ali, né? E às vezes, né, uma ajuda de fora, um incentivo, né, ajuda a catalisar, ajuda a impulsionar. Nosso DNA, de certo modo. Mas não é isso, né, que é o diferencial, né? Diferente, por exemplo, do desenvolvimento exógeno, né, que é aquele que veio, né, de fora para dentro, de cima para baixo, né, de plantas industriais que por uma questão de incentivo, se instalar naquele município, né? E se de repente, se você tira o incentivo, você assim, opa, eu já não tenho muito mais por que ficar aqui, né? Então, né, eu vou dar exemplo de 2 municípios para explicar melhor o que eu estou querendo dizer, mas assim, né, quem é desses municípios não fica assustado, não é para ficar preocupado, não, que assim, né, dá tempo ainda de fazer alguma coisa e de se envolver. Colatina e Linhares, por exemplo, né? Colatina é um exemplo bacana, né, de crescimento endógeno. Tem lá o polo de confecções, né, gera muitas empresas, muitos empregos e tal, né, e é uma coisa do município, da região, né, das pessoas que habitaram ali, que foram, né, construíram suas empresas e tal, né, e a gente, né, vende para o mundo, né, Shein, essas grandes marcas, tudo compram, né, mandam produzir, né, de facções daquela região, né. Tem ali algumas empresas, né, que vieram com base nesses incentivos para a Colatina? Tem. Muito pouco. Muito pouco, né? Diferente, por exemplo, de Linhares, né? Linhares já é um caso diferente, né? Muitas empresas, né, grandes, inclusive, que foram para lá nos últimos 10, 15 anos, né? Falaram, tem a infraestrutura do município, né, localização, não sei o quê, mas boa parte foi por conta de incentivo, né? E aí, quer dizer, se você tira o incentivo, para onde que vai esse pessoal? Entra no tema independência, dependência, né? Exato. Então, assim, né, eu acho que o nosso desafio é tentar o quê? Endogenizar nessas empresas, tentar fazer com que essas empresas criem raiz aqui no Estado, né? Tenham, né, razões, para além dos incentivos, de continuarem aqui, né? Então, né, a instituição tem vantagens competitivas, né? A gente é bem localizado, tem uma boa infraestrutura, pode melhorar? Sempre pode, né? Temos boas escolas, temos boas universidades, né? Aqui a gente está perto do mercado do Sudeste, aqui a gente está perto do mercado do Nordeste, que às vezes a gente, né, centro consumidor do Brasil, a gente está em volta de, eu acho que mais de 50% do... Exato. Né? Então, assim, né, tem Sudeste, tem Nordeste, que a gente às vezes tende, né, a não valorizar muito, mas é um mercado grande, tem muita gente, né, e muito potencial, né, nessa região, né? A gente, né, conversa com o mundo, né, nossos portos, né, entram e saem mercadorias aqui, né, para o Brasil, enfim. Tem projetos, né, bacanas de ferrovia, né, para serem construídos, que a gente está no pé da Vale, né, para sair. Então, assim, tem Porto Central, tem uma série de coisas assim, né, que se a gente conseguir botar, né, no papel, né, eu acho que coloca o Espírito Santo, né, numa condição competitiva muito bacana. Fora isso tudo que eu falei antes, né, conectividade, inovação, ESG, isso aqui são tudo, digamos assim, temas transversais, né, para início de conversa tem que estar na mesa de qualquer forma, né. Então, assim, é um desafio grande que a gente tem, mas eu acho que a gente tem, né, condições de conseguir isso, né? E assim, né, começar a pensar e fazer já, não é esperar, né, 2032 para começar a pensar, não, tem que começar a pensar e agir agora, né? E no governo e no setor produtivo eu já vejo, né, movimento nesse sentido, né? Olha, né, vamos começar a se mexer, vamos começar a estudar, vamos começar a ver o que a gente tem que fazer, né,
para esse desenvolvimento ficar mais endógeno e menos exógeno. Existem duas caixas que eu tenho conversado aqui com algumas pessoas, que eu acho que gera uma receita de sucesso. É lógico que nunca existe receita, né? Mas a gente tem que fazer um pouco com as nossas condições, com o nosso clima, com o nosso ambiente de pessoas que está aqui dentro do Espírito Santo, que é a caixa do setor privado aliado ao público. Eu acho que o Espírito Santo está tendo uma convergência muito grande dessas duas caixas. O que já está engatilhado? Quais são essas parcerias que estão sendo feitas com o setor privado? Eu acho que o poder público está muito aberto a essas parcerias, né? Eu acho que o Bandes tem capitaneado também essa força, né? Os dois juntos deixam o Estado mais musculoso, mais forte, mais musculoso, né? De maneira geral. E a sociedade, na ponta, a sociedade ganha. Quais são esses projetos que estão engatilhados ali, que vocês estão vendo, que dentro dessa concepção e dos critérios que vocês estabelecem, né? Pode impulsionar, né, o Espírito Santo, ou que tem já impulsionado? Olha, eu acho que o Espírito Santo, assim, né, ele tem um campo muito grande para avançar ainda mais. Quando a gente olha outros estados, né, outros estados têm avançado mais nesse campo do que o Espírito Santo. A gente ainda está, né, talvez quebrando algumas barreiras, mas eu tenho esperança que a coisa vai sair, vai acelerar. Que é PPPs, né? Uhum. Então, outros estados, né, PPPs na área de saúde, PPPs na área de saneamento, na área de educação, na área de transporte, na área de mobilidade, enfim, né? A gente vê outros estados, né, até mesmo, né, cultural, né, enfim, fazendo PPPs de parques e etc, etc, né, de facilities públicos, né? E no Espírito Santo a gente ainda, eu diria que a gente ainda está muito tímido nisso. Temos condições, né, de avançar mais nisso, né? E assim, é uma questão até necessária, né? Por quê? Né? Com esse cenário da reforma tributária, né? O que os estudos mostram? Olha, né? O estado que não que é produtor, que é o caso do Espírito Santo, né, tende a perder arrecadação. Uhum. Se você tende a perder arrecadação, bom, você tem que se virar de outra forma para cobrir isso. E PPP pode ser um bom caminho, né? Fazendo uma boa PPP, né, uma boa gestão disso, um bom contrato, né, com o setor privado, né, eu acho que é uma saída bacana, né? E o Espírito Santo tem... A gente fez algumas PPPs interessantes, né, na área de saneamento nos últimos anos, né? Legal, mas eu acho, né, olhando o exemplo de outros estados, eu acho que a gente tem condição de avançar mais, né? O Bandes tem tocado PPPs com alguns municípios, né? No seguinte sentido, a gente tem um acordo de cooperação com o IPGC. IPGC é o instituto lá de Minas Gerais, que é fera em PPPs, enfim, tal. E a gente desenvolveu com a gente um produto de PPP para cidades inteligentes. Então, no Bandes, a gente já tem 24 municípios que aderiram, né, a esse modelo de PPP, né? Só agora, deve ter uns 30 dias mais ou menos, né, que a gente teve autorização do Tribunal de Contas para fazer a primeira modelagem, que é de venda nova. Então, a gente acredita que com isso, né, criou a jurisprudência, né, os pontos, né, foram pacificados. Daqui para frente, né, a coisa tende a ser mais célere, né? Então, assim, eu acho que muito passa, né, por PPPs, né, e a gente entender que uma boa parceria com o setor privado, ela é benéfica, ela não é maléfica, né? Setor privado tem recursos, né, que podem complementar a gestão pública, né, de algum serviço que o Estado, né, não vai conseguir fazer, né, dada essa questão, né, tributária de arrecadação lá na frente, que a gente não pode esquecer, não pode se iludir, né? E a gente quer continuar a nota A, né? Nota A é uma condição, né, necessária, mas não suficiente para se desenvolver, né? Você vê, né, outros estados, né, que não são nota A, que têm condição fiscal ruim, né? Como que lá o desenvolvimento não acontece, né? Tudo que você vai falar, né, tem, não, mas eu não tenho dinheiro, mas não sei o quê. Não, aqui, enfim, vide a tragédia lá do Sul, né, que aconteceu no final de março, né? Aconteceu, foi uma fatalidade, 300 milímetros de chuva, né, no único dia, né? Não tem estrutura que aguente, né, nem país desenvolvido.
Mas no dia seguinte estava lá, governo do estado com a sua estrutura, corpo de bombeiros, Band, Cesam, Banestes, né? Linha de crédito mais específica, nichada Linha ali de para... crédito específica, todo, né? O governo, né, com cartão cidadão, né? Enfim, tal. Toda Rápido. a estrutura necessária, né? A gente se mobilizou rápido para no dia seguinte já estar lá atendendo, né? Enfim, tal. E agora a economia do município já está voltando, né? A respirar, já está voltando a dar sinais, né? Então, assim, quando você tem uma condição fiscal como o Espírito Santo tem, né? A capacidade de resposta, né, é rápida, né? Você consegue fazer rápido, entendeu? E outros estados, infelizmente, não tem isso. Vê o governo federal, né? Dificuldade que é, né? Enfim, estão aí, né? Discutindo de novo, né? Meta fiscal, enfim, tal. A gente achou que ia para um lado, agora já puxando para outro, enfim, né? Então, enquanto a gente não, no plano federal, não conseguia equacionar isso também, né? Fica difícil conversar, né? Entendi. Sabe, assim, até para a gente chegando nos nossos finalmente aqui, né? Já, poxa, mas que assim, pena. poxa, ouvindo você falar e batendo papo aqui, claramente o Espírito Santo ele tem muito potencial. Eu acho que está muito bem a questão fiscal, a questão da localização, né? Tendo um instrumento que não deixa de ser... Ambiente político, ambiente de negócios, né, Felipe? Exato. Tem um bom ambiente Baixo político, ruído. bom Muito. ambiente de negócio. A gente olha aqui o Bandes como um instrumento também para ajudar nesse processo. Então, acho que no final das contas a gente tem um desafio muito grande que vem com essa questão tributária, principalmente. O Espírito Santo tem isso. Mas a gente tem tempo, né? E provavelmente ingredientes para fazer o que precisa ser feito, né? E sair melhor no fim desse processo. Não tenho dúvida disso. Sabe, concluindo aqui, eu particularmente queria pedir para você aqui você é um cara estudioso, né? Até conversando, o Thiago falou, poxa, Felipe, o cara estudou, deve ler muita coisa. E eu queria pedir aí pro pessoal que está acompanhando a gente, uma indicação de um livro ou um material que você fala, poxa, vale a pena ser lido. Não precisa necessariamente ter a ver com o Espírito Santo, ou com uma coisa que você fala, poxa, que legal, eu acho que uma coisa que me ajudou a pensar aqui e a ver as coisas. Olha, eu tenho uma indicação, sim. Talvez seja um pouco diferente, mas eu acho que vale a pena, assim, até para a gente que é do Espírito Santo, né? Que é daqui, que gosta daqui, não esquecer e valorizar. É um livro do Carlos Melo. Carlos Melo é um cientista político do INSPER que escreveu um livro muito bacana sobre o Espírito Santo, né? Curiosamente, né? Chamado Decadência e Reconstrução. É um livro curtinho, capa preta, né? Vale muito a pena a leitura. E eu usei muito esse livro na minha tese, por incrível que pareça. Por quê, né? O Espírito Santo, nos últimos 20 anos, né? Desde 2003, né? Assim, a gente vem fazendo um trabalho de reconstrução do Estado, né? Reconstrução institucional, reconstrução, né, do ambiente de negócios, reconstrução política, reconstrução administrativa, né? E nesses últimos 20 anos, né, basicamente, 2 governantes têm alternado no poder, né? Agora, nas eleições de 26, né, depois de 24 anos, forçosamente a gente vai ver um terceiro nome surgir, né? Espero que a gente tenha sabedoria para fazer uma boa escolha, né? Para a gente não sair fazendo aventuras, né? Mas, assim, o que esses últimos 20 anos, né, 24 anos, né, que vai encerrar em 2026, né, a gente tem de aprendizado? Bom, né, a gente recuperou a capacidade do Estado de investir, né? O Estado hoje é nota A, né, graças a muito esforço que foi feito, né, nesse período, né, esforço não só do governo, mas da sociedade, né? E vamos lembrar, né, o Espírito Santo, até 2002, né, a gente tinha uma história política, digamos assim, um tanto esquisita, um tanto confusa, né? Uma série de governos, né, ruins, uma série de governos, né, duvidosos do ponto de vista ético, para dizer o mínimo, né? Enfim, então as coisas aqui não andavam, né? Eu lembro que nas minhas pesquisas, né, eu achei uma matéria da Folha que eles chamavam lá na Folha do Espírito Santo, né, de um Estado sem lei, né? Nesse livro do Carlos Melo, né, ele faz um comparativo se o Espírito Santo poderia ser, era comparado a Medellín, né, lá da Colômbia e tal, né, cartel, máfia, não sei o quê, enfim, dado, né, como que era feio, né, a situação aqui no Estado, tumultuado, né? Aí, quer dizer, não há mal que dure para sempre, né? Então, né, a sociedade começou a reagir, surgiu, né, o Fórum Real Espírito Santo,
né, lá com o bispo Dom Silvestre Candian, com, né, o presidente do OAB na época, o doutor Agessandro, né? Depois veio, né, os empresários com o Espírito Santo em ação, né? E, quer dizer, começou, né, a criar, né, as condições para que aquele momento virasse história, ficasse no passado. Que se virasse a página, né? E o novo Espírito Santo surgisse, né? Então, hoje, né, a gente é referência para o Brasil, né, graças a isso, né? Então, esses dois governos, né, esses dois governantes foram se alternando, mas as boas políticas públicas continuaram, né? Isso que é legal. Então, né, a gente vê hoje no Espírito Santo, né, sendo referência no Brasil, né, indicadores de saúde, né, de educação, violência, né, que era muito pior do que é hoje, né? O Espírito Santo hoje, né, é muito menos violento que há 20 anos atrás, né? Temos coisa para fazer na área de educação, saúde e segurança pública, não tem a menor dúvida. Tem coisa para caramba para fazer. Mas quando a gente tira a foto hoje e compara com a foto de 20 anos atrás, nós melhoramos muito, né? Então, assim, esse livro do Carlos Melo conta essa história, né, de como que era politicamente o Espírito Santo nos anos 90, como que a gente foi virando a página, né, até chegar hoje, né, que ele diz lá, olha, né, hoje o Espírito Santo é a referência para o Brasil, né? E será que o Brasil um dia vai, né, digamos assim, né, construir nesses mesmos ingredientes, né, que o Espírito Santo construiu e virar a sua página? Aprender a mudar mesmo, né? Então, assim, é possível, mas dá trabalho? Dá trabalho até hoje, né? De vez em quando a gente, né, nas eleições, a gente tem que ter muito cuidado, né, com alguns flertes, né, com algumas aventuras que aparecem, a gente não pode cair nessas aventuras, né? Fica a sugestão, muito bom mesmo. E, por favor. Não, é justamente isso. Você estava falando de livro, né? Vou encerrar, mas estava falando de livro, estava lendo um autor ali que trabalhou no Banco dos BRICS, né? O Marcos Trujillo, muito sobre bom globalização, sobre o processo de desglobalização, tem algumas coisas que ele toca lá. E o Espírito Santo ele tem algumas vocações para a área externa, né? O Espírito Santo e mundo. Você falou de posição geográfica. O Espírito Santo é muito relativamente próximo da Ásia, né? Você tem um vínculo ali. Lógico que o Nordeste está mais próximo da Europa, mas a gente tem também um caminho ali. África, Europa e Ásia, né? Então a gente tem uma possibilidade muito grande de conectar os produtos que são vocacionados. Sim. Café, a gente tem minério de ferro, aço, pasta de celulose, petróleo e gás, rocha ornamental, muita coisa. O Espírito Santo hoje, Thiago, dentre os estados da federação, é aquele que tem o maior grau de abertura. Ou seja, né, você soma exportação com importação e divide pelo PIB, né? No Espírito Santo dá mais de 50%. Né? É hoje disparado o estado que tem maior grau de abertura para o comércio exterior, entendeu? Então, isso não é pouca coisa, né? E a gente tem que entender também que, assim, né, existe também um movimento de desglobalização de algumas cadeias produtivas. Então, assim, a gente não pode ter medo disso. A gente tem que enxergar isso com oportunidade, de talvez, né, internalizar algumas coisas aqui, né? O jogo é esse. Então, assim, né, não adianta a gente brigar com o mercado, com a regra do jogo. É entender como é que o jogo é jogado. Se adaptar. E se adaptar. É isso daí. É isso. Bom, daria para ficar mais 1 hora para falar sobre o processo de globalização e desglobalização. Tivemos uma aula aqui, então, com o Sávio Caçador. Sávio, de novo, obrigado pela presença e obrigado pela aula para falar um pouco sobre a história dos negócios do Espírito Santo. Muito obrigado. À disposição Sávio, sempre. Muito obrigado mais uma vez. Tá, parceria e, poxa, sensacional a conversa, acrescentou pra caramba, uma visão bem, né, assim, aquela questão mais acadêmica, teórica e também do dia a dia, né, da prática. Muito bom mesmo. Valeu, gente. Muito obrigado. À disposição. Precisando é só chamar.